Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse novo episódio, A Hora da Ação, apresentado semanalmente por mim, locutor Leonardo Lopes, e é diretamente para a nossa, a sua Web Rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo a esse novo programa. E começando esse episódio, A Hora da Ação, vamos dar continuidade ao tema iniciado no último episódio, que é sobre as 48 leis do poder. O que significa as 48 leis do poder? Se você já viu o último episódio, já escutou através da Web Rádio CBR ou até mesmo no nosso canal do YouTube, A Hora da Ação, com certeza você sabe do que eu estou falando. É um livro bem polêmico, posso dizer, né? Um livro em que diversas dessas leis causam um certo incômodo na maioria das pessoas, porque elas são como acontece no mundo, não é o que é certo e não é o que é errado, é o que as coisas acontecem no mundo, principalmente no mundo de negócios, no mundo profissional. Então, assim, essas 48 leis do poder não significa que você precisa praticá-las, mas é importante conhecer, porque as pessoas muitas vezes praticam querendo ou não querendo. São as leis de pessoas que se tornam, entre aspas, poderosas, que conquistam grandes coisas, muitas vezes têm certas familiaridades com essas leis. Não significa que seja todas da forma como estão nesse livro, porque algumas das palavras, se você acompanhar, né, baixar esse e-book ou comprar esse livro, com certeza você pode ficar até um pouco impressionado e até mesmo assustado com alguns dos termos que tem nesse livro. São termos fortes que com certeza podem ir contra os seus princípios, e aqui eu estou dizendo, não precisa seguir essas 48 leis, simplesmente entender que a missão desse livro é nos mostrar quais são essas leis do poder, as leis que praticamente todas as pessoas, né, que alcançam resultados conhecem ou praticam. Não necessariamente precisa praticar, mas sim é preciso conhecer. Então vamos hoje abordar o tema que faz parte da maioria das leis. Eu não vou citar aqui todas as leis. Se eu for fazer episódios de cada uma dessas leis, nós vamos ter aqui episódios por um ano inteiro, porque o livro é muito grande. Mas o que eu proponho aqui é trazer para você o melhor conteúdo que tem nos maiores livros de empreendedorismo. É essa a essência aqui da sua Hora da Ação, trazer, né, para você um conteúdo de verdade, um conteúdo que vai te ajudar a você prosperar aí nos seus negócios, a melhorar o seu mindset, a sua mentalidade e assim a conseguir obter muito mais resultado, que é o seu resultado que você deseja em qualquer campo da sua vida. Já falamos isso também em outros episódios. Então hoje eu vou te mostrar a importância, né, de guardar alguns segredos. Como assim? O livro As 48 Leis do Poder pega forte nessa característica em diversas leis, que significa o quê? Significa que é preciso, em determinados momentos, na maioria até mesmo, termos, de certa forma, segredos, né? Segredos sobre atitudes, sobre posicionamentos, não deixar bem claro aquilo que nós estamos querendo alcançar. Porque, segundo o livro, né, e você pode contestar que é verdade, quando falamos muito daquilo que, né, nós pretendemos fazer, acontece o seguinte: outros ou ficam com inveja, ou outros vão querer, né, te atrapalhar de certa forma, né? Alguns podem até te apoiar, uma minoria, mas a grande parte vai ir contra ou vai ficar com inveja de algum objetivo que você falar. Então, o livro muito nos sugere isso. Não esteja aberto todas as suas ideias para o mundo, porque o mundo vai querer apagar. Se você já viu uma frase do Silvio Santos, o Silvio Santos também fala muito essa característica quando diz que ninguém pode destruir aquilo que ele não sabe, né? Já vi uma frase, né, uma citação dele que dizia, em outras palavras, esse contexto, né, que ninguém pode destruir algo que não conhece. Isso é fato, né? Nenhum inimigo seu vai poder arruinar, né, ou criar um plano para te destruir ou destruir a sua ideia se ele não souber qual é essa ideia. Isso é uma estratégia que
esse livro nos conta. E claro, né, tirando a melhor parte, essa é a essência de tudo o emaranhado que tem durante esse livro, que é um livro de muita reflexão, de mindset para analisar, estudar, compreender, né, e absorver aquilo que vai de fato te contribuir. A grande importância de buscarmos sempre conhecimentos é isso, é saber as coisas que nos cercam e utilizar as que servem para nós impulsionar os resultados que tanto desejamos. É exatamente isso. Então, qual é essa importância de conhecer esses princípios? Exatamente isso. Porque quando as pessoas não conhecem as suas ideias, os seus ideais, você deixa aquele tom de mistério, vai ser muito mais fácil você conseguir aquilo, né, se realizar, porque ninguém vai poder ir contra. Isso só vai depender, de fato, de você mesmo. Então, perceba uma característica muito marcante e comum em diversas pessoas bem-sucedidas, que é elas não revelam abertamente o que elas fazem, elas não falam em público grandes estratégias, coisas que elas fazem em seus negócios, em sua atividade profissional e até mesmo na sua vida pessoal. Por quê? Justamente por isso, né? É preciso falar aquilo que querem ouvir e não aquilo que de fato é sempre, né? Muita atenção nesse ponto aí, porque é um pouco já mais profundo, que quando nós estamos fazendo algum tipo de negócio, algum tipo de atividade profissional, é preciso que nós falemos aquilo que o outro quer ouvir e não aquilo necessariamente, né, como ele é detalhe por detalhe. Não precisamos ser detalhista em tudo que nós fazemos, porque é nesses detalhes que outras pessoas mal intencionadas vão encontrar, né, formas de destruir aquilo que nós queremos alcançar. Então esse é um detalhe muito forte que o livro nos informa, né, em diversas leis, são ao todo 48 leis. Uma característica muito marcante é essa: você não deixar claro o que você tanto quer, o que você tanto almeja, os seus planos, quais são as suas metas, o que você precisa realizar, o que não, o que você conquista, o que você não conquistou, sentimentos. Não deixe transparecer isso. Isso é uma característica. E se você prestar muito bem atenção, a maioria das pessoas, né, da sociedade fazem totalmente ao contrário. Elas vão para um local onde tem muita gente conversando no assunto que ela se identifica. Então ela começa a falar da família, começa a falar do trabalho, muitas vezes falando mal. E isso aí já vai para outro campo, que é a negatividade. Isso é péssimo. Mas além disso, o problema é que essas pessoas se juntam a outras pessoas que estão na mesma situação, entre aspas, né, caminhando para o fundo do poço, e cada vez vão mais seguindo esse caminho. E essas pessoas, infelizmente, a grande massa humana, ela encontra com outras pessoas, se conecta e ficam ali, né, estagnadas no mesmo lugar, sem ao menos, né, questionar como sair daquela situação. Parece que querem sair, muitos dizem que querem sair de depressão, que querem sair de vícios, enfim, de diversas situações que elas dizem ser problemas e que querem, né, afirmam querer encontrar uma solução para se livrar daquele problema, mas elas estão sempre conversando com outras pessoas que passam pelos mesmos problemas, que enfrentam os mesmos problemas e que também estão assim como elas, sem saber o que fazer para sair daquela situação. Então elas ficam assim, se anestesiando, podemos dizer, né? Trocando informações uma entre as outras e dando uma anestesia entre si, e ambas não vão a lugar algum. Por quê? E ainda o que acontece é que essas outras pessoas muitas vezes ainda colocam a outra para baixo e uma vai puxando a outra cada vez mais para baixo. É isso que acontece, porque elas estão abrindo as suas dores. E, né, infelizmente, há muitas pessoas que gostam de falar das suas dores, das suas dificuldades, dos problemas pessoais, dos problemas profissionais, enfim, falar de dívidas, falar de problemas com família, é geral, né? A grande massa humana gosta de falar de problema que viu, até mesmo que não é seu, problema que viu da vizinha, problema que viu na televisão, problema de novela que nem é problema real, problema fictício. E tem pessoas que passam horas e horas falando de problemas que nem são reais, são problemas fictícios, programas de novelas, problemas de filmes, ou seja, elas trazem as dores dessas pessoas, né, fictícias, que é uma ficção, uma novela,
e trazem para si mesmo. E vão compartilhando essas informações, cada vez mais mostrando a sua fragilidade, cada vez ficando mais frágeis. E aí sim, pessoas que estão contra encontram brechas para atacar os pontos fracos dessa pessoa. E se você compreende um pouco a importância de analisar forças e fraquezas, você deve saber, ter a consciência de que quando, por exemplo, no ramo dos negócios, um concorrente sabe a tua fraqueza, ele vai inevitavelmente querer encontrar uma forma de entrar mais fundo na sua fraqueza, de aumentar a sua fraqueza e puxar a autoridade dele, Então isso funciona em tudo, não apenas nos negócios, em qualquer lugar, em qualquer situação. Vivemos num mundo, entenda, a verdade é essa, vivemos num mundo em que todos buscam seu sucesso, é inevitável, muitos nem sabem dizer o que é, mas todos inconscientemente buscam a felicidade. Alguns pensam que a felicidade está na religião, outros pensam que a felicidade está em obter sucesso profissional, outros pensam que a felicidade está em ter uma saúde perfeita, outros pensam que a felicidade está em alimentação saudável, enfim, cada um associa a felicidade a uma coisa. E na verdade o que é a felicidade é todos esses campos juntos em harmonia, nada mais, nada menos. E o que acontece quando compartilhamos nossas dores, nossas fraquezas, é como se tivermos um negócio, uma padaria, por exemplo, para ficar mais fácil de entender, um negócio simples, e estamos falando para os vizinhos, para os concorrentes, que o problema que nós temos ali é o problema tal, o problema é o padeiro, o problema é, por exemplo, a farinha, o problema é algum elemento X daquela padaria, o problema é a administração, problema que está com o imposto atrasado. O que o concorrente vai fazer? O concorrente vai encontrar formas de daquela fraqueza do seu concorrente, no caso você, vir à tona e vir a público. Então, se ele sabe que você está devendo para o governo, ele vai começar a espalhar boato, para todos que você está devendo. E aí a sua imagem vai começar a entrar em ruína. E isso não apenas nisso, mas também você tem dificuldade, por exemplo, a farinha não é tão de boa qualidade, você espalha isso para alguém, o concorrente vai querer encontrar uma forma, se ele souber disso, de fortalecer ele e quebrar você. Isso é verdade, Isso funciona, desse exemplo foi um exemplo bem simples, um exemplo bem grotesco, mas para mostrar, que especialmente no ramo dos negócios precisamos puxar as nossas forças, colocar em evidência o que nós temos de melhor e minimizar o que é fraqueza. Então, tá sempre nesse constante aprendizado, entendendo a si mesmo, principalmente, não querer entender os outros. Há muito erro nessa parte aí também, que pessoas ficam tentando entender os outros e empresas ficam tentando entender outras empresas. O que acontece é que não entendem a si próprios. É preciso fazer um raio-x de si mesmo para daí começar a compreender como as coisas se articulam, isso em qualquer meio, em qualquer área que você esteja atuando. Então, essas 48 leis do poder trazem muitas ideias de como realmente saber trabalhar, de como saber negociar, de como saber viver nesse mundo que é ardiloso. Não podemos dizer que não é. Esse mundo há muita gente que tenta passar a perna nos outros, isso é verdade, isso é fato, e não é que você deva fazer isso, mas precisa estar atento de como você deixa essas brechas abertas, porque se alguém já te enganou alguma vez é porque alguma brecha ficou aberta. Então, por isso que é preciso entender como os ataques acontecem, Como é que você deixa abertas as brechas para que surgem esses ataques. É uma coisa com a saúde, Se a gente não cuida bem, vai ter uma brecha que vai entrar algum vírus, que vai entrar alguma bactéria e a pessoa pega uma gripe, pega uma doença, enfim. Isso acontece em tudo, quando deixamos brechas abertas, quando deixamos de cuidar de algo, aquele algo, vai piorando e por ali vai entrando os males, em qualquer circunstância. Isso é universal. Tudo que você deixa brechas abertas, vai vir problema. Você precisa estar blindado, se blindar, conhecer a si mesmo. Antes de você querer conhecer como é todas as outras coisas, você precisa conhecer primeiro a si mesmo.
E a partir de si mesmo, a partir do raio-x dos seus negócios, da sua própria vida, que você vai consertar aquilo que não está bem. O nosso corpo faz isso. Ele faz um raio-x constante de si mesmo e quando tem algum problema, ele alerta com a dor, né? Nosso corpo é assim, concorda? Quando ele tem algum problema, ele aciona a dor naquele lugar ou em algum lugar, né? Que reflita aquela dor e vai mostrando, sinalizando, às vezes não bem preciso, mas aonde tem algo que não está muito bem. E isso é o que nós devemos fazer com tudo. Devemos analisar, fazer um raio-x e encontrar uma forma, né, de descobrir aonde está o problema para atingir esse problema e acabar com esse mesmo problema. Só que quando nós abrimos essas frechas, essas fraquezas ao mundo, os concorrentes, os inimigos, enfim, vão se aproveitar. Então, cuidado com esse ponto, que é algo extremamente importante que esse livro nos alerta, inclusive mostra como as pessoas podem utilizar dessas brechas para ocorrer as mais maliciosas situações. Então, muita atenção nesse ponto e vamos entender que outro fator que está totalmente relacionado com esse é qual? Outro ponto importante. Quando você não se abre, não revela as coisas, você está o quê? Está preservando a sua reputação. É um contexto também muito importante e que o livro aborda em bastante vezes também, que é a seguinte questão: como você trata a sua imagem pessoal, a imagem da sua empresa, a imagem de qualquer negócio que você exerça, como está sendo controlada essa imagem? Você busca ser cada vez melhor? Você mostra chamar atenção? Você faz algo para que as pessoas veem, né, você, que comece a aparecer, porque tudo, né, se você não aparece, você desaparece. A publicidade tem exatamente a função de fazer negócios aparecerem. Isso o marketing também faz muito bem, né? De estruturar como negócios vão, né, aparecer no mercado. Porque hoje, se não aparecemos, nós estamos desaparecidos. Isso não é apenas negócios. Na nossa vida, se nós queremos ter bons relacionamentos, né, precisamos mostrar o que somos, mas de certa forma que agrade aquelas pessoas que estão à nossa volta, mas não, claro, revelando fraquezas, revelando pontos que não vão agregar em nada e pelo contrário, ainda vão deixar brechas para pessoas mal intencionadas entrarem. Não precisa ter medo, né? Esse ponto às vezes pode gerar medo, então não posso falar nada, não posso fazer nada. Não, nada disso, sem paranoia, sem estresse, nada disso. É natural, é processo natural. É simplesmente filtrarmos aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, para que as nossas atitudes, nossas falas sejam mais posicionadas. Simplesmente isso, não tem complicação. De forma bem simples. É fato, somente isso. Você precisamos sempre cuidar daquilo que nós falamos. E aí vem a questão da reputação, que é a imagem. Não sei se você já ouviu falar de marketing pessoal. O que vem a ser, né, o marketing pessoal? É como você se vende. Como assim se vende, né? Pode ter uma conotação meio ruim, né? Essa frase. Mas se vender significa como você se apresenta, como é que as pessoas veem você, como é que as pessoas sentem que vocês são. Perceba que a sua imagem não exatamente é o que você é. E não precisa ser. De fato, não precisa. Você já viu alguma publicidade ser 100% a mesma coisa do que o real? Não estou dizendo que a publicidade precisa ser enganosa, nada disso. Mas já viu uma publicidade falar pontos negativos? Praticamente impossível, a não ser que seja estratégico falar em alguns momentos. Mas, em geral, a publicidade e todo o marketing estruturado em voltas de alguma coisa, de algum negócio, sempre vai buscar exaltar as qualidades daquele negócio, prêmios, né, premiações, reconhecimentos, enfim, todo tipo de qualidade para exaltar. E o marketing pessoal é exatamente isso, é termos cuidado de saber mostrar aquilo que é melhor em nós, aquilo que é a nossa própria força, as nossas forças,
do que as fraquezas. Isso não significa que nunca vamos assumir falhas, isso não significa que sempre precisamos achar que estamos corretos, nada disso. É importantíssimo, né? Se mostrar verdadeiro e ser também, né? Real naquilo que está falando, transparente. E se por acaso cometemos algum erro, precisamos ser transparentes. Mas o fato é não buscar fazer uma conversa, uma revelação de coisas que vão se colocar para baixo. Acontece naturalmente? Acontece. Empresas naturalmente saem na mídia com problemas? Saem, natural. Mas não vão pagar para sair na mídia assim, né? Nunca uma publicidade vai ser feita para denigrir a sua própria imagem. Então, quando nós conversamos, quando nós falamos, quando nos apresentamos para alguém, precisamos mostrar as nossas melhores qualidades, porque ali está o marketing pessoal e não, né, estamos fazendo marketing contra nós mesmos. É um conceito muito simples de entender, conceito de a sua própria aparência, a sua própria imagem, mas que muitas vezes nós sabemos e simplesmente entendemos que as empresas fazem muito bem isso, mas não fazemos com nós mesmos. E é preciso, antes de fazer com qualquer empresa, fazer com si próprio, começar a trabalhar a imagem da melhor forma possível. Esse é o conceito de reputação. Reputação está totalmente associado a qualquer negócio de sucesso. Qualquer negócio de sucesso. Pensa aqui numa empresa que tem muito sucesso. Pensa aí. Por exemplo, Coca-Cola. Tem sucesso? Tem. O que ela tem de mais valoroso? São os produtos? Não, não são os produtos. Produtos até, né, muitos deles, né, como refrigerante, que é o carro forte da Coca-Cola, tem substâncias que fazem muito mal à saúde, já foi comprovado. Então não é o ponto mais forte da empresa. O ponto mais forte é o quê? A reputação, a sua própria marca, a imagem que ela passou, mesmo diante de um problema gravíssimo no produto, carro-chefe da empresa. Ué, como é que ela conseguiu fazer isso? Todo um contexto de história, em todo um contexto de brand da marca, né, de posicionamento, para que ela conseguisse se estabelecer como uma empresa excelente, bem vista, aplaudida, comemorada, inclusive nas mesas de Natal, né? Há muitas famílias que não deixam de cear com uma Coca-Cola na mesa, né? Símbolos de felicidade, uma bebida, um refrigerante, na verdade, que possui substâncias comprovadamente na medicina que fazem muito mal à saúde. Como é que pode uma empresa com um produto que faz mal à saúde conseguir uma relevância tão grande, tão forte? Simplesmente porque ela trabalhou o seu ponto forte, ela não trabalhou o ponto negativo. Ela trabalhou as emoções, o envolvimento com o público, como as pessoas vão se sentir juntas em família, tomando refrigerante. Mas você concorda que qualquer outra empresa poderia ter feito o mesmo? Poderia, né? Por que a Coca-Cola virou símbolo, né, de felicidade? Por que a Coca-Cola virou símbolo de união nas festas, por exemplo, Natal, Ano Novo? Simplesmente porque ela soube se posicionar da forma correta no momento certo e se estabeleceu no mercado com essa aparência, com essa estrutura, e até hoje ela mantém e consegue fazer isso, e ela precisa estar constantemente trabalhando essa imagem para que não venha outros e queiram sabotar. E já teve muitos, né? E hoje com o avanço imenso da informação, todo mundo sabe de tudo em todos os cantos do planeta, então facilmente todo mundo sabe que a Coca-Cola faz muito mal à saúde, e isso é perigoso, né? E isso é uma ameaça terrível à marca e à empresa em si como um todo. Isso é uma ameaça muito forte, mas ela precisa saber que isso é uma ameaça forte e trabalhar para que essa ameaça não venha a destruir a sua principal força, que é a marca que ela já construiu com imenso trabalho. A Coca-Cola fez imenso trabalho de anos e anos e anos. Inclusive, né, foi a partir dela que surgiu o Papai Noel. Então, a força dela, a magnitude do marketing foi tão imenso que ela criou, né, como dizemos assim, um produto que não é dela, um símbolo que é o Papai Noel, que as pessoas muitas vezes nem sabem quem colocou no mercado, e foi ela. Então ela conseguiu colocar no mercado coisas, né, que até mesmo as pessoas não sabem que foi ela que colocou. Então o marketing dela percebemos que é bem
forte e funcional, de forma que não é agressivo. Ninguém acha que o comercial da Coca-Cola é algo agressivo e intrusivo, né? Você vê ali um comercial muito bem bonito, muito bem elaborado e não te incomoda ao assistir, pelo menos não a maioria das pessoas, e aquilo vai fazendo todo esse posicionamento. Mas se ela parar do nada, a autoridade vai começar a se enfraquecer, porque não é nada que se estabeleça e fique lá firme, forte, por anos e anos e anos, sem precisar de manutenção. Tudo precisa de manutenção, inclusive a imagem pessoal de uma empresa. Então, a imagem pessoal nossa própria, obviamente precisamos cuidar para que a imagem nossa mesmo não se enfraqueça, porque é muito difícil fazer um trabalho de posicionamento de marca, e é muito difícil fazer um trabalho também de marketing pessoal, não é fácil, mas é incrível como uma coisinha, um detalhe pode vir a quebrar todo esse processo se não ficarmos atentos a estar à brecha. Se alguma fala for dita de forma incorreta em público, pode vir a quebrar boa parte de qualquer autoridade que a pessoa tenha criado, por mais que seja uma pessoa bem influente. Algo dito de forma, no local errado, na hora errada, pode quebrar tudo. Isso acontece com muitos políticos, falam muitas vezes besteira e isso se vira contra eles, porque acontece, naturalmente, as pessoas se confundem e acabam falando coisas que não é para serem faladas em público, e aí vem, todo aquele contexto onde começa a surgir boatos, começa a quebrar a imagem. Isso é com tudo, qualquer empresa, qualquer fala numa rede social que, por exemplo, a própria Coca-Cola colocar lá, que estimule algum tipo de preconceito, algo que revolte alguém, vai começar a queimar essa imagem. Por mais que seja uma imagem muito gigante, ela vai ter que parar um pouquinho e pensar como reverter aquilo, por mais que pareça que não vai afetar, mas pode sim afetar, até porque hoje estamos em um mundo em que a informação roda e não para nunca, e todos têm acesso à informação estando no mesmo país ou estando em outros países diferentes, assim. Então, cuidar da imagem pessoal é algo muito importante, para nós mesmos e para nossos negócios. E esse podcast, o Hora da Ação, é voltado para você que possui negócios ou que busca empreender. Então, esse contexto é muito importante e eu espero que eu possa ter deixado aqui bem claro o como é fundamental cuidar da sua imagem, inclusive até como líder desse negócio, posicionamento nas mídias sociais, o que é hoje muito importante porque viraliza de uma forma rápida que às vezes você mesmo nem sabe o que está acontecendo e tanto pode estar acontecendo a seu favor como contra você. Então, uma coisa que você faz online pode se voltar contra ou te ajudar muito a avançar, e às vezes você mesmo nem está sabendo do que está rolando, mas estão lá pessoas compartilhando, pessoas vendo, às vezes nem reagindo nada, mas estão lá vendo, comenta com outras pessoas, e isso vai fazendo a divulgação de você ou de sua marca, Então, a importância do marketing é essa, exatamente você cuidar da sua imagem ou da imagem de qualquer empresa que você possua ou seja gestor. Tá ok? Então, acredito que esse episódio foi importante para você. Peguei aqui alguns dos conceitos do livro As 48 Leis do Poder e trouxe aqui a minha interpretação, meu posicionamento, para que você possa fazer uso desse aprendizado e praticar e obter melhores resultados, melhores posicionamentos aí para você e para seus negócios, tá certo? Então, conto com você, compartilhe esse conteúdo com aquelas pessoas que também têm negócios ou que querem melhorar o seu marketing pessoal, que acredito que vai agregar muito valor. Meu forte abraço e, como sempre, nos encontramos no nosso próximo episódio, no próximo A Hora da Ação. Até lá!